A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos trabalhando aqui em Lages e atuando em Lages há mais de 100 anos, desde 1904, há trabalho presbiteriano aqui. E nós somos uma das igrejas mais antigas aqui de Lages, a primeira igreja evangélica aqui em Lages. E nós estamos situados na Rua Fausto de Souza, número 353, Lages Centro. Fica ao lado do Cieja, quase esquina da Correia Pinto, em frente do Quero Café. Nós queremos convidar você para estar conosco. Os nossos principais trabalhos são aos domingos. Durante a semana temos outras atividades, mas eu quero convidar você para estar conosco no domingo. 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã escola dominical. Daí temos um intervalo para irmos para casa, almoçarmos, curtirmos a família, tudo. E às 19 horas temos mais um culto. Você é convidado para vir conosco e estudar a palavra de Deus com a gente. Eu queria meditar com você hoje num texto importante da Bíblia. E aliás, isso é o que nós mais fazemos na Igreja Presbiteriana de Lages, estudar a Bíblia. E nós vamos meditar hoje no que Deus fala para nós, através do apóstolo Tiago, sobre ser rico ou ser pobre. Será que isso é importante? Então nós vamos orar e vamos pedir a graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco nesse momento. Que a tua boa mãe seja conosco e que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor faz com que nós possamos refletir sobre a questão da ganância, a questão do orgulho, a questão de queremos ganhar dinheiro cada vez mais e de nos exibirmos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha falado essa frase que eu mesmo já falei. Eu queria ser pobre um dia só e ser rico todo o restante dos dias. Porque ser pobre todos os dias cansa muito. É um desejo nosso, do nosso coração, termos uma condição financeira mais abastada, de termos uma condição de vida melhor, de não passarmos necessidades materiais, de satisfazermos os desejos do nosso coração. E há muita gente hoje em dia que faz loucuras para isso. Não só hoje em dia, mas desde a antiguidade, desde que o homem é homem, isso acontece. Também a gente começa a pensar e refletir sobre como nós vamos lidar com isso. Eu conheço gente que tem uma condição de vida muito boa, mas não se exibe, não se mostra, não trata mal os outros. Mas eu conheço gente que troca a janta pelo almoço, vende a janta para poder comprar o almoço e vive se exibindo. Aliás, é da nossa geração, é do nosso tempo, é da nossa época se exibir. E as redes sociais produziram muito disso. Nós vamos comer em qualquer lugar, batemos foto. Nós compramos um carro, hoje em dia a concessionária bota um laço de fita bem bonito em cima e quer que você tire foto ali com a marca da concessionária para que faça propaganda. Quando você fala assim, não, eu quero sair sem tirar foto, o vendedor fica até triste porque ele não conseguiu fazer a propaganda da concessionária dele, da garagem dele. É nosso isso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos meditar hoje sobre o que Deus tem para dizer para nós sobre isso. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 1, dos versículos 9 ao 11, que vai falar sobre isso.
O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Para nós que somos humanos, que somos pessoas que batalhamos pelo nosso dia a dia, outro dia conversando com um amigo, eu falei para ele, a tua vida não é fácil, né, meu amigo? E ele falou assim, não, eu trabalho em 3 expedientes. Para nós que estamos vivendo nessa fase, onde que a gente trabalha 3 expedientes para conseguir manter a nossa casa, parece que ser rico é um objetivo de vida. Ser rico é um alvo que a gente tem. Ser rico parece que é um sonho maravilhoso que todos nós percorremos. E às vezes as pessoas querem ser ricas para serem tratadas com dignidade. Pastor, com dignidade é. Parece que quem é rico é mais digno, parece que quem é rico tem mais coisas para receber, parece que quem é rico é tratado melhor. E esse era um problema que estava havendo dentro dessa igreja, que era das 12 tribos da dispersão. Então eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição, eram judeus que foram convertidos, eram discípulos de Jesus Cristo que saíram de lá por causa da perseguição, e nessas igrejas havia um problema muito sério. Um problema onde que quem era rico era tratado com mais dignidade. Mais para frente, você pode ver aí em Tiago, que ele mesmo vai falar ali que Deus não faz acepção de pessoas. E essa palavra acepção quer dizer, Deus não faz distinção entre rico e pobre, feio e bonito, porque se fizesse eu não estava aqui, né? Falando com vocês. Deus não faz distinção entre quem é estudado e quem não tem estudo. Para Deus, todos nós somos iguais. Somos todos criaturas de Deus, e quem crê em Jesus Cristo é também filho de Deus. E daí Tiago agora começa a tratar sobre isso. E ele começa a tratar de um jeito contundente. Ele vai colocando o dedo na ferida e vai tratando sobre isso. E ele fala assim que o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Pastor, ter uma condição humilde é digno? Claro que é. Lá em Provérbios a Bíblia trata muito sobre isso. Há vários versículos que vão tratar sobre isso e que Salomão trata sobre isso, inspirado por Deus e sendo boca de Deus. E ele vai falar ali que é melhor ir na casa onde há um bocado seco, mas que foi tudo conquistado com justiça. Ele vai dizer também que o rico tem muitos amigos, mas que quando ele se torna pobre, poucos estão com ele. Então a Bíblia diz que não importa a nossa condição social, porque ser pobre também é digno. E a gente precisa entender isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aí vendo. Ser pobre é você entender que mesmo na sua pobreza, você é cuidado por Deus. Pastor, como que se às vezes falta dinheiro para comprar um bife lá, pastor? Faz tempo que eu só como carne moída e agora o senhor vem me falar que eu sou cuidado por Deus? Que bênção que você tem uma carne moída para comer. Que bênção que você tem o seu arroz e feijão. Que bênção que você tem uma roupa para sair. Que bênção que você tem um teto para morar. Que bênção que você tem
um lugar para chamar de seu. Isso tudo é dado por Deus. E dele provém todas as bênçãos que nós temos. Então, ser pobre não é uma questão de ser desprezado, não. Ser pobre, ser humilde, ter uma vida humilde, é bênção de Deus também. E nós precisamos entender que sucesso na Bíblia não é ter muito dinheiro. Sucesso na Bíblia é eu e você vivemos juntos de Deus. E honrarmos a Deus e glorificarmos a Deus todos os dias. Pastor, então eu não posso querer melhorar de vida? Não é isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você que para Deus não importa você ser pobre ou rico, porque Ele está te abençoando do mesmo jeito. O versículo 10 e 11, agora Tiago vai tratar sobre o rico. E parece aqui, meus irmãos, e pelo que eu já falei aqui para você, meu amigo, minha amiga, que está vendo o que eu estou falando aqui, que está acompanhando o nosso programa, que havia uma divisão entre os ricos e os pobres. Olha só o que Tiago fala aqui no capítulo 2, nos versículos 2 e 3. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e a entrar também algum pobre mal andrajoso, e tratardes com deferência o que tem raios de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, o que havia ali, meus irmãos, era uma ostentação. E Tiago vai começar a tratar isso desde esse capítulo 1, dizendo: olha, vocês não podem fazer distinção entre ricos e pobres. Vocês não podem tratar bem um rico e maltratar um pobre. Eu não acompanho muito as notícias do mundo evangélico. Pastor, mas o senhor é evangélico, o senhor não acompanha? Eu não acompanho porque é tanta notícia e às vezes me entristece isso. Talvez você tenha visto esse ano, no início desse ano, alguma coisa sobre uma igreja aí famosa, evangélica, fazendo alavip dentro da igreja. Para que quem desse mais dízimo, quem fosse mais rico, ficasse num lugar melhor. Isso aí é errado. Nós não podemos fazer isso. Não é assim que é para ser na nossa vida. Nós precisamos tratar todos, com o mesmo amor, o mesmo carinho e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente faz acepção de pessoas, nós estamos totalmente errados. Mas Tiago agora vai falar para o rico, ele faz uma comparação, ele faz uma inversão do nosso pensamento. Pois na nossa sociedade, quem é pobre é insignificante. E quem é rico é o bom, é o significante, é aquele que deve ser prestigiado. E olha só como Tiago fala aqui. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Tiago lembra do Salmo 103, que fala que a vida do homem é como a flor da erva do campo, que bate o vento e morre. E ele vai falar aqui que a riqueza das pessoas se acaba. Que essa condição de ser rico ou ser pobre é efêmera. Pastor, efêmera? O que é isso aí? Efêmera é alguma coisa que se vai.
É alguma coisa que vai se evaporando e que daqui a pouco se acaba. E Tiago diz que a riqueza das pessoas é insignificante, porque não é aquilo que a pessoa é. O importante é o ser da pessoa e não aquilo que ela tem. Eu tive um professor no seminário que ele falava sempre para nós: há uma luta muito grande dentro do homem entre o ser e o ter. E nós confundimos ser com ter. Pastor, o que significa isso? Ser é quem eu sou. Eu sou um homem, sou um filho de Deus, sou filho, sou marido, sou pai. E o ter? O ter é que eu moro num apartamento, o ter é que eu uso um carro, o ter é que eu tenho roupas. Isso são coisas que eu tenho, mas não são as coisas que eu tenho que vão definir quem eu sou. E aqui, Tiago, irmão de Jesus Cristo, fala para esses irmãos judeus convertidos que foram espalhados por toda a Ásia, hoje em dia Turquia. Ele diz e fala assim: a riqueza vai acabar. E esse homem, na realidade, que está tão se ostentando, só demonstra que não tem comunhão com Deus, que o ser dele ainda precisa ser cuidado. Olha só o que ele fala aqui no versículo 11: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ser pobre e ser rico não é isso que nos define. Ser pobre não é sinal de maldição. Ser rico não é sinal de bênção. O que nós precisamos é entender que tanto a pobreza dura algum tempo e depois passa, e a riqueza também dura algum tempo e depois passa. Eu já tive momentos na minha vida que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus lá em São Paulo. E eu andava 6, 7 quilômetros a pé para ir trabalhar. 2 vezes por dia. Ida e volta. Como que foi esse tempo, pastor? Foi um tempo bom? Não foi um tempo bom. Foi um tempo de orar, de meditar, de refletir, de estar na presença de Deus. Fez falta o dinheiro? Claro que fez. Comi muita sola de tênis e de sapato nesse tempo. Mas foi o tempo que passou. Hoje em dia eu tenho condições de colocar gasolina num carro e andar. Mas foi um momento. Do mesmo jeito que a gente também tem riqueza e se vai. Porque é isso mesmo. Então, qual que é o alvo da nossa vida? O alvo da minha vida não pode ser eu ficar rico, porque tudo isso é passageiro. Você já deve ter ouvido as brincadeiras que o pessoal faz. Tem gente que fala assim: quando eu morrer eu quero colocar uma gaveta debaixo do meu caixão e levar todo o dinheiro que eu tenho para a terra. Claro que isso nunca vai acontecer. Você já deve ter visto a piadinha que um homem fez isso e daí foi lá um esperto, na época do cheque, pegou todo o dinheiro, fez um cheque e falou assim: não, depois ele debita. Depois ele debita. Gente, nós precisamos sim de ter uma vida razoável. Mas nós não podemos fazer com que isso seja a minha essência, com que isso seja aquilo que vai me definir, com que isso seja aquilo que vai fazer com que eu seja soberbo,
seja arrogante, seja orgulhoso e maltrate os outros. Porque isso é uma condição passageira. O que eu aprendo desse texto? Primeiro, que eu devo me alegrar com a condição que eu tenho. Pastor, devo me alegrar com a condição que eu tenho. Se eu sou pobre, muito bem, vou ser feliz, vou viver a vida do jeito que eu consigo viver e vou agradecer a Deus por isso. Vou ficar feliz. Minha família vai ser uma família feliz com a condição que eu tenho. Não importa se eu sou rico ou sou pobre, não é isso que vai me definir. Se eu sou rico, eu vou viver uma vida que não precisa me ostentar, não preciso transparecer aquilo que eu tenho, não preciso demonstrar aquilo que eu tenho, porque não é isso que vai me definir. Eu não vou obrigar ninguém a me chamar de Senhor, não vou obrigar ninguém a me chamar de doutor, não vou olhar os outros de cima para baixo, porque não é isso que me define. Eu vou ser feliz, mas não feliz esbanjando, não feliz maltratando os outros. Eu vou ser feliz tendo a minha vida e tratando bem os outros, porque é isso que Deus fala. E nós vamos ver mais para frente da carta de Tiago. A segunda lição que eu tiro daqui, que tanto a riqueza quanto a pobreza podem virar maldição. Pastor, como assim? A riqueza pode virar maldição quando eu me ostento e me acho melhor do que os outros e maltrato os outros. Daí eu não vou estar honrando a Deus. Eu vou estar só satisfazendo o meu ego. E daí eu vou estar mostrando que eu sou podre por dentro. Para o pobre, a riqueza vira maldição quando ele pensa que ele tem que ser rico a todo custo. E nem todo mundo vai ser rico, gente. Aliás, infelizmente, nós não vamos ser ricos. Eu, pelo menos, já sei que não vou. Não sei você. Mas é isso. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza em si mesmo não são maldição. Terceira lição que eu tiro aqui é que você precisa amar as pessoas apesar da sua condição social e apesar da condição social dos outros. É isso que Deus quer das nossas vidas. Se você é rico e você pode ajudar o necessitado, ajude. E ame aquela pessoa, trate bem aquela pessoa, trate com respeito. Se você é pobre, ame o rico mesmo ele sendo rico. Ore para que Deus abençoe a vida dele. Trate com respeito. Trate o outro pobre também com respeito. Porque vocês são todos iguais. Vamos orar, meu amigo, minha amiga. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos parar e pensar e refletir um pouco sobre essa carta, Pai. Sobre esse problema que havia ali na igreja da época, que reflete a sociedade da época e da nossa época, porque nós ainda somos assim. Somos pessoas que não suportamos a nossa condição social, não suportamos ser pobres, e quando somos ricos maltratamos a todo mundo e pensamos que somos melhores do que os outros. Sabemos que isso não nos leva a nada, Pai. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê conhecimento, Pai. Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, colocando essa mensagem no coração deles. Abençoa também, Pai, a vida deles, dando emprego para aqueles que estão desempregados, dando a cura para aqueles que estão doentes, se assim é o teu querer, afofando o leito, fazendo com que tenham qualidade de vida. Abençoa, Pai Santo, também, Senhor Deus, as suas famílias, Pai. Abençoa a nossa cidade que tanto carece de Ti. Abençoa o nosso Estado.
abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a pensar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Afonso de Souza, 353, domingo, 9 horas da manhã, escola dominical às 10, e depois do intervalo, um culto às 19 horas. Continue vendo o nosso programa, continue com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração.